Imaginata Design, móveis exclusivos e na medida do seu sonho. Letícia Hair Design. Eu sonho, eu desejo, eu realizo. Aqui eu vivo e não esqueço. Planet Container. Para você, a moda Coca-Cola, Lacoste Hair, a mulher do padre Container. Perfil. Seu estilo, seu perfil. Shoppings Cidades das Flores e Americanas. Olha que coisa boa, né? Nós aqui... Vamos falar de mulher. Falar de mulher é ótimo, né? A Sônia e eu já estamos aqui trocando ideias e agora ela vai explanar um pouco para vocês. Continuamos aqui nesta bela morada, na bela residência da Rosi Lehnert, e o nosso papo continua falando e conversando com mulheres. Agora ao meu lado, então, Sônia Garcia, psicóloga, pedagoga, psicóloga clínica em psicanálise, e ela vai colaborar um pouquinho conosco, falando a respeito da trajetória da mulher, as conquistas femininas, né, como é ser a visão da mulher hoje no nosso mundo moderno, né, que se difere bastante do início do século. Na história da humanidade, o que a gente percebe é que é uma história grafada pelos homens, né? Onde os homens escrevem. Então a mulher, ela sempre teve um papel muito secundário. E mesmo estando participando ao lado do homem, né, nas lutas, né, no trabalho, ele nunca visualizou ela como uma companheira importante. Somente depois, né, do século XVIII, né, século XX, é que isso começa a mudar um pouco o painel, embora ainda as lutas sejam constantes. Então o que a gente observa é que com o advento das guerras, né, e a Revolução Industrial, a mulher se viu necessária a participar um pouco das indústrias, não só as mulheres, como as crianças também, né, participando desse meio de trabalho, porque o homem estava na guerra, né? Então havia uma necessidade, principalmente nas tecelagens, que as mulheres viessem a trabalhar. Só que as mulheres tinham cargas horárias de 16 horas, assim como as crianças também. Elas não ganhavam nem um terço do que os homens ganhavam. Não eram consideradas, mesmo fazendo a mesma função, como o homem era considerado. Então, esse sofrimento todo veio fazer com que a mulher se revoltasse. E no dia 8 de março de 1835, em Nova York, numa das tecelagens grandes de lá, ocorre que essas mulheres, então, de repente, acharam que estavam mesmo muito oprimidas, né? E tiveram um ato de, então, levantar sua voz e de querer falar sobre isso, né? E de querer reivindicar os direitos dela, pelo menos um direito mais próximo do homem, uma jornada de trabalho de 10 horas, que fosse revista essa parte salarial. E o que aconteceu? Elas foram reprimidas com muita violência. A fábrica foi fechada e 130 mulheres foram carbonizadas. Então, isso foi o marco que deu o início a essa visão do dia 8 de março, porque foi nesse dia que aconteceu. Mas esse dia só é reconhecido em 1910, numa conferência da Dinamarca. Quando lá, então, falando da mulher, né, e do destaque do papel da mulher no mundo, eles trazem, então, esse evento da história e resolvem, então, colocar o dia 8 de março, né, como o Dia Internacional da Mulher. Isso foi em 1910, o acontecido foi em 1835. Mas é somente em 1975 que a ONU, então, decreta isso, né, como uma data mesmo. Foi uma luta geral até conseguir. Nossa, uma luta assim que a gente vê que vem, né, se delogando e demorando, e, né, então é dado uma data, mas essa data não tem expressão nenhuma a princípio, né? Então veja que a partir do momento que a ONU, então, né, decreta isso, né, como um reconhecimento de um Dia Internacional da Mulher, e trazendo então a lembrança do dia 8 dessas mulheres que morreram, né, na tecelagem de Nova York, é que então essa data começa a ser um pouco mais reforçada. Não com o objetivo de simplesmente comemorar o Dia da Mulher com coisas, né, de repente não tão importantes, mas principalmente para fazer um marco de luta pelos direitos, né, de igualdade, pelos direitos de respeito, né, que a mulher tem necessitado ao longo de toda a sua história, né, de reconhecimento mesmo como um ser humano, não só como uma mulher que se difere de um homem, mas como um ser humano igual a ele.
Que eu acho que essa é uma briga constante. Quando se fala muito de direitos, né, da mulher querer esse lugar no seu tempo, não é que ela queira o lugar do homem, mas que ela queira um espaço enquanto ser humano, que ela queira ser reconhecida na sua força, né, naquilo que ela tem de bom para oferecer. Não somente para ser uma musa dos poetas ou das músicas, né, ou para ser vista de uma forma subjugada enquanto uma dona de casa somente, né, não tirando o reconhecimento de uma dona de casa, da mãe que cria os filhos, que isso é um papel de muita importância. Agora, o que nós vemos no cenário dessa mulher que vem lutando pelo seu espaço é que, além dela continuar com tudo isso que ela, né, nunca deixou, nunca largou da sua casa, dos seus filhos, das suas crias, né, ela busca o seu espaço profissional, mas tem que continuar trazendo isso tudo junto. Então, ela continua trabalhando muito mais. A jornada continua de 16, 18. Exatamente. Então, a sua jornada continua grande, porque é só agora que eu vejo na modernidade, né, de uma forma mais contemporânea, é que o homem, de repente, começa a dividir com essa mulher que também trabalha os cuidados dos filhos, né, a ida ao supermercado, tudo isso que fazia parte, né, da jornada da mulher, começa o homem também a entrar. Mas isso assim ainda é muito superficial. São poucos os homens que veem isso não como um trabalho escravo, como um trabalho desnecessário, mas como um prazer, né? Hoje você vê homens que gostam de cozinhar, que curtem cozinhar e que às vezes cozinham até mais do que suas mulheres, né? Homens que vão no supermercado mais até do que suas mulheres. Mas isso tudo é muito insípido ainda é muito pouco. Se nós vermos, por exemplo, nos países da África, nos países da Índia, né, muito do Japão, existe ainda muito trabalho escravo. Então, é uma luta constante praticamente, né? Se em alguns cenários essa mulher já consegue levantar uma bandeira de que ela está sendo mais respeitada, em outros esse desrespeito continua com toda a força, né? E o bom, né, Sônia, é que através do trabalho que você desenvolve, você consegue também prestar essas orientações, esclarecer, né, a respeito de problemas femininos, de orientar, né, não só mulheres, mas como famílias todas. É justamente, na minha clínica que eu vejo tanto homens que vêm com essa discussão, né, das suas relações, das dificuldades que encontram nas suas relações, quanto as mulheres que vêm com as mesmas dificuldades, é que eu vou ouvir, né, e vou fazê-las se ouvirem, né, do que é isso que elas estão apontando, né, do que é isso que eu estou pontuando, né, o que é que elas querem. O que uma mulher quer? Afinal de contas, que é o que Freud perguntava, né? O que as mulheres querem? Elas não querem somente um homem, elas querem ser reconhecidas por este homem, né? E elas precisam também se reconhecer na sua importância, porque você só é reconhecido pelo outro na medida em que você se reconhece, né? Se você não se reconhece, o outro não pode te reconhecer. Então, eu acho que parte daí esse conhecimento da sua psique. A mulher que sabe de si, ela consegue ser lida pelo outro, consegue se fazer plena. Então, há da importância desse autoconhecimento, sim. E hoje, com toda essa modernidade, né, a gente vê que a mulher atingiu a sua liberdade nos mais variados segmentos, não só no relacionamento, nas opções de trabalho, também nos estilos que quer ser, né? Nós temos mulher objeto, nós temos mulher nas capas de revista, enfim, nós temos várias facetas do ser mulher, né? Mas tudo isso é interessante e cada um faz a sua escolha. Justamente. Acho que foi essa semana que passou, eu estava vendo que nos Estados Unidos, 78% das meninas adolescentes estão muito desconfortáveis com algo do seu corpo, ou com o seu rosto, ou com o seu cabelo, ou não estão contentes. Isso é uma taxa muito alta de infelicidade com si próprias. Então, elas estão sempre buscando algo que não está ali. Então, não conseguem se ver como realmente são. Eu acho que o que temos hoje é uma desconstrução dessa mulher submissa, mas por outro lado é uma construção às vezes de uma mulher meio descartável, nesse sentido de exagerar, de buscar, por exemplo, o perfeito, né? Então é o nariz perfeito, é o cabelo perfeito, é tudo perfeito. E as meninas mais novas sofrem muito com isso,
porque elas não dão conta ainda de dominar esse quesito assim de quem sou eu, né? Elas estão iniciando, então no mundo da moda a gente vê que teve há bem pouco tempo uma briga para que as polegadas fossem um pouco maiores do que realmente eram exigidas, né? Para que essas meninas não tivessem problema de anorexia, que a maioria delas tem, então de bulimia. Então veja que há o que se fazer, né? Não é só brigar para que os homens respeitem a mulher no cenário profissional, né, no cenário público, mas há que se ter um olhar especial para essas meninas que vêm aí muito preocupadas com a estética, né, e pouco preocupadas com a sua saúde. Então, essa é uma outra coisa que está se desdobrando neste novo cenário contemporâneo, digamos, né? Uma preocupação maior nesse sentido. Essas são, então, as considerações da Sônia Garcia, hoje aqui em Aplauso com Leandro Camargo. Você assiste Aplauso com Leandro Camargo.